Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos espíritas, aprendizes da fraternidade. Em mais esta palestra, ou como a nossa irmã Cecília gosta de chamar, este momento de bate-papo, de confraternização, e eu acrescentaria também de aprendizado coletivo, porque apesar de eu estar aqui como expositora, todos nós aprendemos em conjunto, assistidos também pela espiritualidade amiga. E para que possamos acerenar os nossos corações, elevar o nosso espírito, a nossa alma, em comunhão com Deus. E Deus nos recebe, nos acolhe, nos consola e nos encoraja a novas lutas, vivências e experiências. Todos aqui somos instrumentos do amor de Deus, tarefeiros do Cristo, trabalhadores da vinha do Senhor. E aqui buscamos aprendizado, crescimento e transformação de pensamentos, ideias, sentimentos e atitudes. Que possamos agradecer a assistência e a presença amiga de nossa equipe espiritual, que aqui nos assiste, que nos acompanha, que nos encoraja em nossas lições, compartilhando deste aprendizado. E em honra a Deus, nosso Pai, que possamos fazer aquela prece que o Mestre nos ensinou para darmos por início a mais esta palestra. Assim dizendo: Pai nosso que estás no céu em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje eu irei falar sobre transexualidade na visão espírita. Um assunto complexo, talvez controverso, invisibilizado e, sobretudo, pouco compreendido. Antes de tudo, eu gostaria de deixar claro que eu reconheço que não tenho lugar de fala para falar sobre isso com propriedade. E sei que existem muitos expositores espíritas, médiuns e teóricos muito mais preparados para trabalhar esse assunto. Mas a minha consciência me diz, e eu sempre defendo isso em praticamente todas as palestras, que o Espiritismo, em sua proposta progressista, precisa aprender a dialogar com as diferentes pautas, os diferentes, entre aspas, tabus. Quando pegamos os dados do mapa da violência e da Associação Nacional das Travestis e Transsexuais e observamos que por 12 anos consecutivos o Brasil segue sendo o país que mais mata travestis e transexuais,
não tem como simplesmente ignorar ou invisibilizar essa problemática. Portanto, para trabalhar esse tema, irei me valer de referenciais teóricos e científicos associados à percepção espírita, sem qualquer uso de ideologias infundadas, preconceitos, estereótipos ou achismos, pois é um assunto muito sério, que envolve a vida e a existência de pessoas. E, para tanto, precisa ser tratado de forma ética, respeitosa e com responsabilidade. Bom, meus irmãos, para falarmos de transexualidade, é imprescindível, primeiramente, falarmos sobre sexualidade, o que não se resume à relação sexual. A sexualidade humana é muito abrangente. Representa um universo onde tudo é pessoal, paradoxal e relativo. Pode-se dizer que é uma parte integrante da nossa vida, o traço mais íntimo do ser humano, e como tal se manifesta diferentemente em cada pessoa, de acordo com a sua realidade e as suas experiências. Representa um conjunto de descobertas, crenças, práticas, escolhas, experiências, fantasias construídas ao longo de nossa vida. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, nos diz que a sexualidade faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de relação sexual. Sexualidade é muito mais que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade, e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, portanto, a saúde física e mental. Saúde física e mental. Somado a isso, quando trabalhamos a sexualidade, melhor dizendo, a energia sexual, sob a ótica do espírito imortal, concebemos ela como a energia criativa que move a vida. Ela é inerente à própria vida e envolve todas as ações da criatura humana. Não se trata somente do ato sexual, afetivo e reprodutivo. Todos nós possuímos em nossa estrutura íntima essa força especial, dotada de potentes faculdades criadoras e criativas. Por meio dessa força, nós nos movemos e somos impulsionados para o supremo alvo do divino amor. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, nos fala que, dando amplitude genésica ao sexo, que é a sua função primeira, encontramo-lo na força de atração mantida pela vida. No homem, ele é também o agente da inspiração e da beleza, da coragem e do amor, devendo ter suas expressões canalizadas para os ideais de sustentação da cultura, na filosofia, na ciência, na religião, na sociedade de libertação dos seres. Bem conduzida,
A força sexual é vida, enquanto que, se deixada ao desrespeito, torna-se veneno e pantanal, que vitima sem piedade quem a exerça através do mau uso. Bom, a partir de todas estas concepções, os teóricos acreditam que 2 dos pilares da sexualidade humana são a orientação sexual e a identidade de gênero. A orientação sexual significa por qual gênero, pelo que eu me atraio fisicamente, emocionalmente e sexualmente. Já a identidade de gênero, um pouco mais complexa que a orientação sexual, significa como você se vê, como você se sente, como você se identifica, quem eu acredito ser, independente da condição biológica masculina ou feminina. Ou seja, é a forma como ao longo da minha experiência, vivência e relação com o mundo, eu identifico o meu corpo. De fato, é um sentimento, um sentido profundo de si mesmo, relacionado à identificação do indivíduo, de nós com o gênero masculino ou feminino. Orientação sexual e identidade de gênero são 2 coisas distintas. A orientação sexual está relacionada a mim para com o outro. É representado pelo verbo atrair, gostar. Já a identidade de gênero poderia ser comparado ou representado por um espelho. É a minha relação para comigo mesmo. É o sentido do eu, representado pelo verbo identificar, se reconhecer. Portanto, o impacto da identidade de gênero em nossas vidas é muito significativo, pois diz respeito à forma como eu me relaciono com o meu corpo, com o meu gênero de nascimento, com o meu sexo de nascimento, como eu vivo e sou reconhecido pela sociedade. Nesse sentido, a transexualidade é a condição do indivíduo cuja identidade de gênero, o espelho, se difere do sexo biológico. Eu posso ter toda a conformação biológica, anatômica do sexo feminino, mas eu me identifico com o universo masculino. Eu me vejo, eu me sinto, eu me reconheço como homem. Ou o contrário, eu posso ter toda a conformação dos cromossomos do sexo masculino, mas eu me identifico com o universo feminino. Eu me vejo, eu me reconheço, eu me sinto como homem. Importante notar, meus irmãos, que apesar de historicamente a transexualidade ter sido tratada como transtorno mental, patologia ou doença, a identificação com o gênero oposto não pode ser explicada por alterações hormonais, anomalias no cromossomo ou por fatores familiares ou psicológicos. Ou seja, não há doença, não há desvio, não há patologia, não há pecado. Compreende-se hoje que ser uma pessoa trans é uma característica da diversidade e da potência da vida em relação à existência humana. Inclusive, desde 2019, a transexualidade não é mais considerada um transtorno mental pela CID, uma espécie, não sei explicar direito porque eu não sou da área,
de Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Na nova edição da CID, a transexualidade passa para o capítulo de condições relacionadas à saúde sexual, sendo classificada como incongruência de gênero. Isto é, se refere às pessoas que não se identificam com o seu gênero, o seu sexo de nascimento. Mas e agora? Como o Espiritismo trabalha tamanha questão? Da mesma forma, corrobora que não há doença, não há desvio, não há desequilíbrio, não há desregramento. De fato, o Espiritismo nos confere um entendimento ainda maior sobre o tema. Antes de tudo, é importante dizer que o espírito, em sua essência e natureza, não tem sexo. Uma vez que pode animar corpos de homens ou mulheres, transitar tanto pela experiência feminina como a masculina. Allan Kardec, na Revista Espírita, nos diz: os espíritos se encarnam nos diferentes sexos. Aquele que foi homem poderá renascer mulher, e aquele que for mulher poderá renascer homem, a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições e sofrer-lhe as provas. Portanto, ao nascer, o espírito pode adotar o sexo, o corpo feminino ou masculino, atendendo ao imperativo de novas provas, experiências, vivências e até mesmo como forma de reajustar sua consciência, reajustar o passado, resgatar o passado e reajustar sentimentos. Se, por exemplo, fez mau uso da energia sexual, desequilibrando a parte da sexualidade, seja por meio de comportamentos, pensamentos, sentimentos ou ações. Eu, particularmente, gosto de pensar que a nossa trajetória evolutiva como seres imortais poderia ser comparado a um teatro, onde em cada peça apresentada, ou seja, encarnação, nós, espíritos, atores desse teatro, tivéssemos de interpretar um novo personagem. Homem, mulher, rico, pobre e entre outros papéis. Só que às vezes, o processo de transição do personagem para um novo papel pode ser desafiador, custoso e de difícil adaptação para alguns atores. Às vezes, ele se apega a outros personagens que viveu e existe toda uma preparação para ele poder encenar o novo personagem, esse novo papel. Pois bem, quando o espírito vive diversas encarnações com o mesmo sexo, o processo de transição para o sexo oposto pode não ser fácil, pois o mesmo traz consigo traços, tonalidades e influências do sexo que carregou por diversas encarnações. Sobretudo quando houve uma má utilização da parte da sexualidade em vidas anteriores. Portanto, o mesmo traz características, comportamentos, comportamentos e traços, tendências com predominância em uma das polaridades,
feminina ou masculina. Desse modo, quando ele vive, ao espírito nascer com uma conformação biológica, gente, desculpa, gente, é difícil mesmo, são palavras difíceis, eu estou tentando simplificar. Quando ele nasce com uma conformação biológica, quer dizer, corpo, sexo, diferente da vivida em diversas encarnações, o seu psiquismo pode apresentar dificuldade de se harmonizar, de se identificar com o sexo, com o corpo da atual existência. O corpo consta uma informação, mas a mente, o psiquismo projeta outra, gerando consequentemente uma não identificação. E para muitos, essa dissonância, esta oposição entre corpo e mente, este processo de transição, geram verdadeiros transtornos íntimos, tormentos psíquicos da alma. E eu defendo com unhas e dentes que o nosso papel como espíritas, melhor dizendo, irmãos que somos filhos de Deus, é consolar, esclarecer, acolher, receber os nossos irmãos de braços abertos, sem julgamento ou depreciação. Importante notar, meus irmãos, que as razões que levam a uma pessoa a se apresentar como pessoa trans, diz respeito à sua individualidade e a Deus. E que jamais há erro na criação divina. Gente, eu vou beber um pouco de água porque eu estou ficando com sede. É importante lembrar que, além do profundo conflito íntimo que nossos irmãos vivenciam, sofrem também diversas formas de violência, discriminação, rejeição, em decorrência da sua identidade de gênero, principalmente dentro do seu próprio lar. Seja por desinformação, pelos estigmas negativos ainda associados à transexualidade, por concepções pessoais, religiosas ou ideológicas e, sobretudo, por serem diferentes, por saírem do padrão considerado natural, normal pela sociedade. Mas eu vos pergunto, será justo ignorar a dor humana e deixar nossos irmãos em sofrimento? Pior ainda, contribuir para este sofrimento? O que seria mais sensato e caridoso? Um irmão rejeitado, excluído, reprimido? Ou mais sintonizado com a sua existência, com a sua essência, que esteja bem equilibrado, harmonizado? Deixemos as pessoas trans decidirem os seus caminhos, aceitando-as na sua maneira de ser, viver e se sentir, valorizando o espírito imortal que todos somos. Eu acredito firmemente que Deus, este Deus que o Mestre Jesus nos apresentou como Pai de infinito amor, sabedoria, justiça e bondade, jamais negaria um filho seu, em decorrência de quem ele ama ou de quem ele acredita ser.
e espera o mesmo comportamento de nós, seus filhos. Afinal, o maior mandamento da lei não seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Eu acredito que toda casa espírita deva ser um espaço aberto, inclusivo, diverso, acolhedor. Vivamos o Espiritismo amando e servindo, encorajando os outros a amarem e servirem também. Sejamos tarefeiros do Cristo, trabalhando com Ele, por Ele e para Ele, na disseminação do bem maior. Espalhemos amor, tolerância e fraternidade, ao invés do ódio e do preconceito. Tem uma frase que eu levo para a minha vida, do Chico Xavier, que sempre quando se apresenta estas questões controversas em nossa vida, e ele nos fala: aos outros dou o direito de serem quem são, mas a mim dou o dever de ser cada dia melhor. E assim, meus irmãos, eu sei, foi uma palestra bem pesada, eu reconheço que não é um tema fácil de se lidar, não é um tema fácil de se trabalhar. São várias questões que envolvem e que são importantes de serem conhecidas, discutidas, para a gente chegar a um entendimento melhor sobre o tema. Uma última coisa que eu gostaria de deixar para vocês é que o fato de eu gostar de homens, mulheres ou de ambos, ou de eu me identificar como homem ou como mulher, não significa que haja um desequilíbrio, um desvirtuamento da parte da sexualidade. Quando falamos sobre o mau uso da energia sexual, diz respeito a comportamentos, a atitudes, a ações e sentimentos. Isso independe de quem você ama ou de quem você é. Nós temos que aprender a respeitar e aceitar a diversidade. Como a gente aprende com as diferenças? Afinal, como minha mãe sempre dizia, o que seria do mundo se todo mundo gostasse do amarelo? O que seria do mundo se todo mundo gostasse do azul? Então, meus irmãos, como mensagem que eu deixo para vocês para finalizar essa palestra é que possamos acolher as diferenças. Sejamos a luz que queremos ver no mundo. E para que assim, meus irmãos, possamos finalizar a mais esta palestra, a mais este encontro fraterno de almas irmãs, que possamos agradecer por esta oportunidade de novos aprendizados e de novas experiências. Que estas palavras possam tocar o espírito de cada um de vós, levando como grandes lições ao espírito imortal. Que possamos destinar esta palestra, estas energias e esta prece a nossos irmãos que se identificam como transexuais. Que eles possam ser acolhidos, Pai, em seus braços, confortados, esclarecidos e orientados. Todos nós, indistintamente, somos filhos de Deus. E Deus nos olha a todos da mesma forma, como queridos filhos
então que possamos trazer para o Espiritismo a palavra do amor, a palavra do consolo, a palavra da fraternidade, a palavra da diversidade. Que neste momento, Pai, que nos colocamos de joelhos sobre Ti, diante de Ti, que possamos agradecer por todas as oportunidades, Pai, que nos são reservadas em prol do nosso crescimento e da nossa evolução espiritual. Que possamos, Deus, aprender com as diferenças, sermos luzes neste mundo. E para que assim possamos humildemente dar por término a mais esta palestra, que possamos fazer a prece que o Senhor nos ensinou. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, que é